Qual é a natureza jurídica dos embargos? Qual é a natureza jurídica dos embargos? Para alguns, embargos é uma ação do executado contra o executante. Para outros, embargo é um meio próprio de defesa do executado contra o executante. Então, veja, para alguns, os embargos do executado têm a natureza de uma ação do executado contra o exequente, e para outros, os embargos do executado têm uma natureza de ser um meio de defesa. Depois da alteração que houve no CPC em 2005, na execução com base em título judicial, não há mais os embargos. O que há é a impugnação ao cumprimento da sentença ou ao cumprimento da decisão. E estes embargos, que eram regulados pelo 741, hoje são regulados pelo 475J. Antes desta reforma, os embargos no processo civil eram processados em autos em apartado. Não é? Hoje, não mais. A impugnação é processada nos próprios autos. Ponto. Então, veja, esta é uma discussão que alguns autores trazem para o processo do trabalho. Para alguns, é um meio de impugnação. Para outros, é uma ação. Mas, independentemente de qual seja a exata natureza jurídica, o importante é que nós não rotulemos os embargos como sendo um recurso. Não é recurso. Logo, se o juiz indefere liminarmente os embargos, o recurso cabível não é o agravo de instrumento, é o agravo de petição. Está claro? Então, veja, da decisão do juiz que rejeitar liminarmente os embargos do executado, não caberá agravo de instrumento, porque recurso não é. O que caberá é o agravo de petição. Está claro? Prosseguindo. A legitimação. Nós já estudamos a legitimação. Por excelência, a legitimação cabe ao devedor. E quem é o devedor? Devedor, em uma palavra simples, é quem consta como tal no polo passivo do processo. Me acompanharam? Me acompanharam? Devedor, de uma forma sintética, é quem consta como tal no polo passivo, ou quem seja citado como tal. Por quê? Porque ele é parte. Se ele é parte legítima ou não, isso é uma discussão, mas que a sua legitimidade será para propor embargos, e não embargos de terceiro. Me acompanharam? Embargos de terceiro é aquele que teve, por regra, algum bem penhorado e que não é visto na relação jurídica processual executiva como parte. É como se nós definíssemos assim: terceiro é aquele que não é parte. Me acompanharam? Por quê? Porque tem muito sócio e ex-sócio que vem à desconsideração da personalidade jurídica e é citado como devedor e opõe embargos de terceiro. E alguns juízes de primeiro grau declaram extinta a demanda por não haver o interesse. Por quê?
Porque quando eu falo no interesse, eu também falo na forma adequada do ponto de vista procedimental para que eu venha a juízo requerer uma determinada tutela. Estão me acompanhando? Então, há muitos julgados de embargos de terceiro que dizem: você escolheu a forma processual inadequada. Eu não levo ao pé da letra estes singelos juízos de valor que eu lhes passei. Eu analiso caso a caso. E qual é um critério que eu utilizo? Muitas das vezes, o valor do bem penhorado não garante a execução. Está me acompanhando? Não garante. E eu só tenho uma matéria para discutir. Eu vou discutir se cabe ou não cabe a penhora pela minha qualidade de ser parte legítima. Ou eu sou parte legítima porque eu não tenho nenhuma responsabilidade. Nessas circunstâncias, eu concebo processar os embargos e prestar a jurisdição. Os embargos de terceiro. Me acompanharam? Me acompanharam? E eu adoto um outro fundamento para justificar esta minha posição. Muitas varas do trabalho decretam, ou a requerimento do credor, ou de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica, sem, no mínimo, propiciar uma discussão prévia na execução, para que aquela pessoa possa, no mínimo, se defender se ele é ou não é parte legítima. E, muitas vezes, eles sequer são citados. Por quê? A pessoa jurídica já foi citada. Estão me acompanhando? Porque muitos desconsideram e já vão direto no Bacenjude. Me acompanharam? Não estou com isso querendo dizer que a minha tese seja irrefutável, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que, face a alguns casos, eu tenho que sopesar qual é o maior valor. O maior valor é propiciar, ao mínimo, uma chance para que aquela pessoa possa defender a si e o seu patrimônio. Está claro? Ficou claro para vocês isso? Este entendimento, na 12ª turma, tem prevalecência entre 3 desembargadores. Um deles sou eu. Mas eu já vi julgados que são claros. Se você é citado como parte, ou o juiz lhe considera como parte na execução, você tem que entrar necessariamente com embargos do executado. Se entrar com embargos de terceiro, o seu apelo não será conhecido. Vale dizer, a sua ação, porque embargos de terceiro é uma ação, conexa com a ação principal, claro, que é distribuído por dependência, estes embargos serão declarados extintos por não haver o interesse. Se não me engano, redundaria na extinção sem julgamento de mérito, com base no 267, inciso 6º do CPC. E aí fica aquela questão, o tempo para os embargos do executado já foram ultrapassados. E como fica a defesa dele? Me acompanharam? Uma outra coisa que me causa um certo espanto é que muitos colegas de primeiro grau julgam o mérito dos embargos com base em elementos de convicção que estão nos autos principais. E a parte prejudicada
seja um embargante, seja um embargado, entram com agravo de petição. E alguns juízes, aqui no tribunal, deixam de conhecer do agravo, porque é uma matéria de ordem pública, logo declaram prejudicados os próprios embargos, por não terem sido juntados aqueles documentos que seriam necessários para a demonstração da constrição e para a própria demonstração da qualidade de senhor e possuidor, ou tão somente de possuidor. Está claro? Então, se eu fosse juiz de primeiro grau, eu aplicaria a inteligência da súmula 263 do TST. Eu daria prazo para o embargante para juntar os documentos. Ou se eu não desse prazo, o que eu faria? Declararia extinto o processo sem julgamento? Faz-se só coisa julgada, se a pessoa não recorrer, e ela poderia opor novos embargos de terceiro. Estão me acompanhando? Estou colocando isso para vocês, porque volta e meia, eu como terceiro juiz, eu vejo esses votos da minha turma. E eu, antes, porque como terceiro, eu leio na tela. Eu leio na tela como terceiro, no gabinete. Não na hora da sessão, alguns dias antes. Quando eu tenho dúvida, eu anoto para o meu chefe de gabinete, pede para o processo subir. Aí sobe o processo, eu dou uma olhada. Deu para entender? Muitas das vezes, a decisão do juiz de primeiro grau, que julgou o mérito, dá os elementos. Está me acompanhando? Trouxe elementos de convicção. E eu me baseio nesses elementos e digo assim, podemos entrar no mérito do agravo. Porque se ele julgou, não é porque as peças não estão aqui que os fatos não deixam de ser fatos incontroversos. Estão me acompanhando? É uma forma de otimização processual, está claro? Eu nunca fui fã de extinguir processo. Já tive brigas homéricas com colegas meus, na época que veio procedimento sumaríssimo, lembram? Tinha gente que limpou a pauta. Qualquer coisa extinguia processo. Eu nunca fui de extinguir processo à toa. Eu aproveito tudo. E muitas das vezes, eu até dava uma interpretação um pouquinho assim, extensiva ao pedido, para que eu não arquivasse o processo ou não declarasse uma extinção parcial por uma eventual inépcia da inicial. Está claro isso para vocês? Ficou claro? Ponto. Pois não? Aconteceu lá na turma, chegou um embargo de terceiro e a doutora queria solicitar os principais. Não vejo problema nenhum. O juiz relator tem esses poderes. Claro que tem. Uma coisa interessante, fugindo um pouco da matéria. Eu até pedi um livro do Bedak, que fala dos poderes instrutórios do juiz. Vamos esquecer a execução. Até na aula da EPD, na pós-graduação, tem um aluno que vai fazer um trabalho sobre isso. E até arrumei sarna para me coçar, que eu vou ser orientador informal dele, né? E é daquele cara chato, mas é o chato inteligente. Então, por semana, ele me manda 3 e-mails. E é cada e-mail de 1,5 páginas. E ele escreve bem. E cada frase é um juízo de valor. E eu gosto disso porque faz eu pensar. Eu estou aprendendo. Ele me propicia aprender junto com ele. Mas às vezes eu fico bravo porque eu estou cansado, né? E eu fui o causador de tudo. Veja, será que o juiz de primeiro grau, será que o juiz de segundo grau, quando ele atua na qualidade de juiz revisor, ele está numa competência recursal, ele pode determinar provas? Veja, ele não está mandando o processo para o primeiro grau. Ele mesmo está abrindo a instrução e determinando o eventual complemento da prova. Então, por exemplo, aquela prova técnica que teu coração diz assim, dá ou não dá? Estão me acompanhando? Mas nos autos não tem a prova em si, mas que se você fizer um quesito
se você ouvir uma testemunha, se você trouxer o reclamante, se você trouxer a reclamada, você resolve. Vocês acham que o juiz de segundo grau poderia fazer isso? Estão me acompanhando? Independentemente de preliminar de nulidade por violação ao amplo direito de defesa. Entenderam? Vale dizer, será que nós poderíamos aplicar os poderes instrutórios do 130 para o juiz revisor quando ele aprecia recurso de uma das partes? Mesmo que não se discuta nulidade por violação do amplo direito de defesa, ou pelo acolhimento ou por indeferimento de uma prova. Me acompanharam? Isso é uma coisa interessante. Porque se a gente for dar uma visão literal, juiz só revisa. Porque é uma Câmara revisora. O juiz de primeiro grau faz tudo. Mas espera aí, não tem uma nulidade processual requerida, mas tem um processo que não é que foi mal instruído, mas faltou um detalhe. Me acompanharam? E o juiz de primeiro grau pode ter ficado satisfeito, mas eu ainda não fiquei satisfeito. E eu não quero julgar com base no ônus da prova. Eu quero julgar com base na busca da verdade. Me acompanharam? Professor, mas se o resultado depois foi desfavorável para o recorrente, porque aí eu também tenho o juízo de princípio da devolutividade, não pode ser uma sentença prejudicial. Claro que não vai haver. Claro está que eu não vou fazer uma reforma in pejus, isso não existe. Mas se o resultado do laudo deu desfavorável à parte, e aí? Se for desfavorável, em que sentido? Se a parte não recorreu, vai se... Aí não é que o laudo foi desfavorável, o laudo poderá ser desfavorável, mas a sucumbência dela permanece, né? Vamos supor, está recorrendo de um adicional de salubridade de 20%. Não, uma coisa que tenha dado 25%. Aí a senhora refaz e é desfavorável. Vai continuar sendo 25%. Me acompanhou? Por exemplo, uma eventual responsabilidade civil, onde o reclamante não impugna, mas a reclamada impugna, e eu determino uma prova e o juiz, o perito, ou o esclarecimento do perito diz assim, não é 25% da incapacidade, senhor juiz, é 30%. Claro está que se eu mantiver a condenação, vou mantê-la nos 25%. Está claro? Claro está que essa atuação cognitiva ficará limitada ao ônus da sucumbência, porque aí é o princípio da devolutibilidade. Tanto devolutam quanto um apelatum. É o caput e o parágrafo 1º do 515 do CPC, que fala do efeito devolutivo na extensão. Está claro? Boa pergunta. Resposta melhor. Tá bom? Ficou claro? O que a senhora acha, doutora Fernanda? O juiz poderia fazer isso? Poderia? Mas seria algo assim meio guerrilheiro, não seria? Sim ou não? Eu ainda nunca determinei isso, porque eu não tenho elementos dogmáticos para isso. Eu tenho elementos de bom senso no meu coração, mas não tenho elementos teórico-processuais fortes. Eu estou à busca deles. Me acompanharam? Porque juiz tem que fundamentar dentro da dogmática. Ele pode até ter um valor ideológico, mas se ele foge da dogmática, pode virar ativismo judicial. Isso é perigoso. Me acompanharam? Me acompanharam? O CPC avança muito nesse sentido. Tá certo? Prosseguindo. Então, a legitimação nós já analisamos. A competência nós também já analisamos. Vamos agora analisar o que nós chamamos do efeito dos embargos. Será que os embargos possuem ou não efeito suspensivo? Primeira pergunta. Por que eu lhes faço essa pergunta? Porque antigamente havia um certo consenso, pela antiga redação do 739 do Código de Processo Civil, que ele está revogado, que antes da reforma havida em dezembro de 2005, os embargos teriam um efeito suspensivo. Hoje,
pelo 475L, os efeitos suspensivos ficam a critério do magistrado. Vale dizer, a priori, não há previsão para o efeito suspensivo nos embargos do executado. No CPC, este efeito poderá ser dado, contudo, necessita de uma fundamentação. Aonde é que nós encontramos isto dentro da atual estrutura do CPC? Artigo 475. Espera aí que eu chego lá. 475M, parágrafo 1º. Abro aspas. Ainda que atribuído o efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, veja, no processo do trabalho, a garantia, a rigor, é um pressuposto para o exercício do direito de defesa, ou do amplo direito de defesa do executado. Então, na minha ótica, entendo eu que, no processo do trabalho, como a garantia do juízo é válida para os embargos do executado, que estão previstos no artigo 884, propostos embargos, se a garantia é suficiente, suspende-se qualquer possibilidade, a priori, de se prosseguir com qualquer ato de expropriação. Ponto. Esta é a regra. Está claro? Ponto. Aí vocês poderiam me dizer assim, professor, se a parte não tem garantia do juízo, mas entra com os embargos, o juiz poderá ter duas atitudes: rejeitá-los ou não processá-los até que a garantia se complemente. Por quê? Porque, às vezes, eu posso ter várias penhoras. Contudo, penhoras cujos bens não garantam a execução. Estão me acompanhando? Eu posso penhorar aí, hoje, daqui 2 meses eu penhoro uma outra máquina. Tudo vai depender das peculiaridades do processo. Vai que o advogado é daqueles que fala penhorou, embargou, penhorou, embargou, penhorou, embargou. Tem advogado que faz assim. Eu digo para ele, stop. Só o primeiro. Não processo, digo assim para ele, me diga onde estão os outros bens. Se ele não disser, eu ainda nem rejeito, porque ele vai entrar com agravo, vai me dar uma maior dor de cabeça. Ele quer fazer uma salada Record no processo. Estão me acompanhando? Eu suspendo por enquanto. Espero que o exequente me dê formas para eu pegar mais bens. Me acompanharam? Claro está que se ele ficar a cada penhora entrando com outro embargo, já estando advertido, eu aplico a ele uma litigância de má fé. Por quê? Ele está tumultuando a execução. Porque embargos é um só. Ah, não, penhorou, eu entro com um, depois eu penhoro outro. Teve um aluno meu que falou que fez isso uma vez no processo. Aí ele me contou o que o juiz fez. Aí eu virei assim e falei para ele, o juiz te deu uma aula de processo. Basta você ler a lei. Ah, não, mas penhorou, meu cliente mandava embargar, eu embargava. Eu falei, você está errado, jovem. Embargos é um só. Ah, não, mas a cada penhora eu embargava. Não. Ah, é, mas no segundo o juiz rejeitou. Ele agravou e os agravos foram em autos apartados. Penhorou mais um outro bem, que era um valor muito alto. Ele entrou com outros embargos. Aí o juiz não titubeou. Deu uma litigância de má fé, desentranhou a petição e devolveu para ele. Aí ele falou, chega. E ele devolveu a petição, literalmente devolveu. Eu falei, o juiz está certo. Ele deu um cala-boca em você, tecnicamente. Senão você está tumultuando o processo. Está claro? E processo é instrumento de justiça. Se eu quero resguardar o direito de defesa
do executado, eu também não vou deixar ele chicanear no processo. Isso eu não permito. Não permito mesmo. E nunca permiti. Tinha fama de ser um juiz bravo. Tenho até hoje. Mas eu nunca permiti. Mas eu nunca fui desleal. Nunca. Conscientemente, não. Isso eu posso lhes dizer tranquilamente. Tá certo? Prosseguindo. Uma outra questão. Pois não? Também não. Eu aí ficaria entre a cruz e a caldeirinha. Eu vou dizer assim, eu daria um despacho. Executado, complemente a execução, indicando bens em tantos dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Ponto. Eu daria uma chance para ele. Você entendeu? Se ele não cumprir, rejeita os embargos, e levaria o bem à asta pública. Está claro? Professor, o que é? Eu não sei o que significa ou como que se raciocina. Eu já vi despachos de juiz falando garantia parcial da execução. Tem alguns juízes que fazem a execução definitiva do valor incontroverso. O que é o valor incontroverso? Eu só estou discutindo excesso de execução. O valor incontroverso, eu executo definitivamente. Só com relação ao valor incontroverso que eu exigiria garantia, é isso? Não, foi acho que várias penhoras pequenas que teve e a pessoa embargou. Acho que para não ficar estendendo muito as penhoras, ele declarou que ele estava parcialmente garantido que poderia apreciar os embargos. Veja. O que a doutora Júnia está colocando é a seguinte circunstância. É que, em um processo, como havia pequenos valores de penhoras, o juízo não estava garantido, mas a parte opôs embargos. Para que o juiz solucionasse o processo, excepcionalmente ele deve ter considerado o juízo, mesmo com valor parcial garantido, e ele processou os embargos. Isso é uma atitude, como poderíamos dizer assim, o juiz quis fazer com que o processo fosse para frente. Não vou dizer que o juiz está errado. Ele pode ter aplicado outros princípios. Qual o princípio? Da celeridade e da efetividade. Porque às vezes o valor é pequeno para garantir ou não. E às vezes não se consegue garantir. Talvez tenha sido isso que o juiz considerou. Razoabilidade na duração do processo, etc, etc, etc. Talvez, no seu exemplo, que se você falou que não há mais bens, eu até talvez processaria esses embargos. Me acompanharam? Dependendo da matéria. Estão me acompanhando? Outro depois tá? Também, também não haveria outro, pelo amor de Deus. Porque aí já haveria coisa julgada, ou senão haveria uma litispendência. Eu não posso ter 2 embargos no processo com a mesma matéria. Está claro? Não, eu volto a repetir, só cabe uma única penhora. Eu não disse que para cada penhora cabem os embargos. Ah. Sim. Olha a pergunta da colega. A pergunta da colega foi o seguinte: houve o primeiro embargo, os embargos foram rejeitados, o bem foi levado à asta pública, ninguém quis comprar. Prossegue-se a execução com uma nova penhora. Em tese, esta nova penhora, a priori, pode abrir prazo para embargos. Pode. Contudo, desde que não seja nenhuma matéria que já tenha sido discutida. Está claro? Então, eu vou te dar um exemplo.
penhorei agora, hoje, um outro bem, só que esse bem é bem de família. Eu acho que você pode embargar alegando a impenhorabilidade do bem de família. Ficou claro? Sua pergunta é uma pergunta inteligente. Pode, porque a penhora é nova. Vai que eu penhorei, por exemplo, 1 milhão e o crédito é 100 mil. Excesso de penhora, o fato é novo. Circunstância é nova. Está claro? Boa pergunta. Pois não. A sua primeira pergunta foi do parágrafo 3º do 884, e você estava no lugar da camisa verde. Você mesmo, você estava ali. Foi. Tem. Agora, sobre o parágrafo 2º do 1046, que fala que equipara-se um terceiro, que mesmo que ele seja sócio, defende bens que pela qualidade... Ah, sim. Veja, nós temos uma hipótese que é exceção dentro da legitimação dos embargos de terceiro, que é uma que está no artigo 1046, parágrafo 2º. E esta hipótese está aqui. Vamos reproduzir, só para ficar claro, porque nós estamos gravando, não é? Estou lendo a questão do 1046, parágrafo 2º. Abro aspas. Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não possam ser atingidos pela apreensão judicial. Então, veja, em algumas circunstâncias, o próprio executado, na qualidade só de possuidor e não de senhor, vem a juízo, diz, este bem não pode ser penhorado, porque teria uma hipótese de impenhorabilidade. Então, eu entendo que o próprio executado, nesta circunstância, poderia se pensar até no embargos de terceiro, de bem de família. Seria razoável. Apesar de que eu recomendaria, se ele garante a execução, entrar com embargos. Seria talvez uma alternativa legal para ele justificar por que ele escolheu os embargos. Me acompanharam? Nunca ouvi ninguém me colocar isso. 10 para você. Mas veja, a pergunta dela é uma pergunta inteligente. Por que é inteligente? Ela disse assim, você é executado, só que o bem não poderia ser objeto de penhora. Então, a lei diz assim, ó, pelo título de aquisição ou pela qualidade em que os possuir. Então, veja, com base na inteligência, não na literalidade do artigo 2º, talvez nós pudéssemos justificar por que eu não entrei com embargos do executado e optei por embargos de terceiro. Eu não vou dizer a literalidade do dispositivo, vou dizer a inteligência. Está claro? Mas é sempre interessante vocês pré-questionarem essas matérias. Deu para entender? O que é pré-questionar? Estou justificando por que eu estou optando por esta via de defesa. Está certo? Ponto. Pois não, doutora? Perfeito. Perfeito. A pergunta e a ponderação da doutora Fernanda, elas são oportunas. E eu ia trabalhar isso quando eu falasse a vocês do artigo 746. O artigo 746 é os embargos à expropriação, não é? Só que nos embargos da expropriação, eu só posso alegar nulidade por ato processual que tenha ocorrido após a penhora. Estão me acompanhando? Após a penhora. Então, eu não poderia, em tese, discutir nos embargos à expropriação que o bem de família
é impenhorável. Por quê? Porque, em tese, deveria ter sido matéria do embargo do executado. Mas, como muito bem pôs a doutora Fernanda, alguns doutrinadores entendem que o bem de família é matéria constitucional. Logo, pelo realce da matéria, seria matéria de ordem pública. Por que que estou afirmando isso a vocês? Porque houve uma alteração alguns anos atrás, e esta alteração vem depois da Lei 8.009, que acresceu a moradia como um dos direitos sociais, lá no artigo 6º. Estão me acompanhando? Então, com base nesse sustentáculo, que é o poder constituinte derivado, que acresceu a moradia como um dos direitos sociais, e o bem de família tutela a moradia, a dignidade da família, de ter um lugar onde se possa dizer, aqui eu moro, aqui é meu e ninguém toca, se reputa que a impenhorabilidade do bem de família poderia ser arguida a qualquer momento. Então, qual foi a linha de defesa? Desculpa, qual foi a linha de fundamentação? Não é embargos. Eu recebo como mera petição. E como mera petição, eu despacho, liberando a penhora. Esta decisão, o exequente, a meu ver, poderia agravar de petição. Está claro? Porque esta decisão, para ele, é muito prejudicial em termos de carga decisória. Está claro? Só para vocês terem uma ideia. O juiz que não defere uma sucessão requerida pelo exequente, o juiz que indefere uma desconsideração de personalidade jurídica, o juiz que indefere a penhora sobre um determinado bem, e o exequente agrava, eu entendo que essa decisão é agravável. Por quê? A carga decisória inviabiliza o prosseguimento da execução. Não é que ela declare extinta ou não a execução, mas inviabiliza. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, jovem, que eu estou te devendo. Só estou devendo uma pergunta até hoje. Ela me perguntou assim, e como é que fica a responsabilidade do devedor subsidiário? Como é que fica? Nós sabemos que a responsabilidade do devedor subsidiário, ela é, como assim poderíamos dizer, extraordinária, originária, porque ela está prevista no título. Só que, na execução propriamente dita, ela participa de todos os atos como uma forma de quê? De respeito ao contraditório. Então, eu intimo ela dos cálculos, eu dou ciência a ela dos cálculos. Estão me acompanhando? Mas chega uma hora que cessa-se este direcionamento, que é da sentença de liquidação para frente. Porque, em tese, a execução não é contra ela. A execução é contra o devedor principal. E eu tento, de todas as formas, executar o devedor principal. E eu não consigo. Não consigo. Aí, de ofício, ou a requerimento do credor, eu dirijo a execução contra o devedor subsidiário. E a pergunta que... Qual o seu nome? Laura. A pergunta que a Laura nos fez, e que é uma pergunta interessante, foi a seguinte: será que eu deveria exaurir toda a potencialidade de execução contra o devedor principal, inclusive incluindo os sócios, para só depois executar o devedor subsidiário? Interrogação. Eu entendo que não. A desconsideração da personalidade jurídica é um benefício para o credor, e não é o direito, e não é um direito do devedor subsidiário. No máximo, o que eu daria ao devedor subsidiário é o direito de indicar bens da pessoa jurídica ou da pessoa física que seja o devedor principal. Mas nunca a exigir que primeiro se esgote a execução contra os sócios da pessoa jurídica,
como devedora principal, para que depois eu possa ativar a legitimação dela na execução propriamente dita. Ficou claro? Respondi a sua pergunta. Muitos colegas de primeiro grau despacham assim. Primeiro temos que exaurir. Então vale dizer, vai entrar o sócio, eu vou brigar com o sócio, depois eu vou brigar com o outro sócio, depois eu brigo com o outro sócio. Aí se levam 3, 4 anos. Não dá, né, pessoal? A súmula 331 te dá uma garantia patrimonial para que você possa satisfazer o crédito. Então, o pressuposto para a ativação da responsabilidade subsidiária é, na minha ótica, o devedor principal não ser localizado, em primeiro lugar. O devedor principal não ter bens, em segundo lugar. Em terceiro lugar, o devedor principal não ter bens suficientes. Quarto lugar, o devedor principal estar em recuperação judicial. Em quinto lugar, o devedor principal estar em falência. Todas essas hipóteses, eu ativo a legitimação extraordinária, subsidiária do tomador. E, neste sentido, nós temos voto, não temos? Temos ou não? Nós temos um voto padrão, um tópico do votão. Tá? E eu sou vencido na turma. Eu sou vencido. Perco todos. Fazer o quê? Uma vez, eu tinha penhorado R$ 2.500 da GM. Penhorado não. A GM, você citava, ela depositava. E ela embargou, perdeu. Ela agravou, ganhou. O processo voltou. Levei 3 anos tentando executar os sócios. Não consegui. Porque o tribunal mandou, eu cumpri. Aí eu cumpri. Aí eu pus assim, com pesar, volta ao estado anterior. Eu despachei, com pesar. Passados 3 anos, agora nós podemos executar. E executamos. Aí veio, ela pediu semana da conciliação. Aí quis fazer um acordo. Aí eu falei, aí não tem acordo, você vai pagar tudo. Esse aqui não tem acordo. Eu não permiti. Eu falei, a sua atitude é degradante, eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir. Era R$ 2.500. Passados os 3 anos, já tinha virado aí 3.100, 3.200 por causa dos juros. Eu não permiti. Não permiti. Para mim era assintoso. Aí até o advogado, doutor, hoje o senhor está nervoso? Eu falei, estou. Estou mesmo. E você quer que eu diga por que eu estou? Vamos sair ali no gabinete que eu te falo tudo o que eu quero falar. Aí ele até calou. Eu fui até tranquilo. Falei, eu falo tudo o que o senhor quiser ouvir. Quer? Aí ele ficou calado. Porque, para mim, a mocinha, quando ouviu de ganhar, o cara queria pagar 2.200, o crédito era 3.400 e ainda queria pagar em 3 vezes. Eu falei, doutor, se o senhor não pagar amanhã, eu vou penhorar pela primeira vez o Bacenjude contra vocês. Vai ficar mais caro, que vocês vão ter que entrar com mandado de segurança, vocês vão ter que me representar, e eu não vou me dar por impedido em nenhum desses processos de vocês. Mas a coisa agora virou pessoal. Eu fui bem sincero, é pessoal, doutor. Mas não é pessoal porque eu tenho bronca contra a empresa. Eu tenho com o que foi feito nesse... É pessoal sim. Eu estou sendo parcial porque eu já formei a minha convicção. E até disse assim, eu agora sou parcial porque eu já formei a minha convicção. Eu já estou de um dos lados. Já estou pronto para decidir. E já vou começar a decidir agora. E até lembrei uma vez num artigo do Jorge Souto Maior. Teve um dia que ele estava tão desgostoso, eu admiro muito ele. Só que eu fico mais com o pé na terra. Eu admiro muito esse juiz. Ele é um idealista. Ele é um ideólogo e um idealista. Ele é muito inteligente. Ele disse assim, ele estava com o coração quente, chateado, porque a tomadora queria fazer acordo pagando a metade, né? E ele não estava homologando. Ele foi no gabinete, não sei quem
conversou com ele, ele tomou a seguinte decisão: a partir de agora, vou dar a tutela antecipada, e na tutela antecipada já vou usar o Bacenju de agora. Na hora fizeram o acordo. Porque ele já se posicionou. Já estou indo para o gabinete fazer o bloqueio agora. Ele foi uma atitude firme. Porque chicanear na dor dos outros não é fácil, pessoal. Você olha lá para o Zezinho, que já não ganhou as verbas rescisórias, que já está no olho da rua, e ainda para ele 2 mil, 3 mil, faz uma diferença fantástica. E para a empresa, tungar R$1.000, para ela, já está no lucro. Tá certo? Respondi suas perguntas, pessoal? Posso prosseguir? Está claro? Vamos agora para as matérias dos embargos. Primeira matéria. Vamos agora estudar simultaneamente. Tá? Deixa eu só terminar, eu já falo, tá? Vamos lá. Embargos. Qual é a matéria? Nós vamos combinar o parágrafo 1º do 884 com o parágrafo 2º, desculpe, parágrafo 1º do 884 com os incisos de 1 a 6 do 475L. Está claro? Você que vai ler tudo para mim. Pode esquecer teu computador agora, Jorge. Vai? Então vamos lá. Inciso, parágrafo 1º do 884. Artigo 884. Garantida execução ou penhorado dos bens, serão executados 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão. Só um minutinho. Cumprimento Da decisão. O que mais? Ou do acordo, Acordo, quitação quitação ou prescrição da dívida. ou prescrição da dívida. Se vocês pensarem, ou vocês quiserem afirmar que estas hipóteses são as únicas que poderiam ser objeto dos embargos do devedor, lê do engano. Estas não são as únicas matérias, porque nós vamos aplicar de forma subsidiária o artigo 475L. Está claro? E este artigo, este parágrafo está no inciso 6º do 475L. Me leia o 475L, jovem. A impugnação somente poderá versar sobre falta ou nulidade da citação. Não, o inciso 6º já. Por favor, Renato. Qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Então, ó, qualquer causa modificativa. A outra, extintiva. E a outra, modificativa ou extintiva da obrigação, continua. Impeditiva. Impeditiva da obrigação, tais como? Pagamento. Aí tem pagamento, Inovação. novação, Compensação. compensação, Transação. transação, Prescrição. prescrição. Só que tem um detalhe. Aqui, desde que seja por fato superveniente à sentença. Por que por fato superveniente à sentença? Porque na execução, em sentido amplo, eu não posso inovar e eu não posso modificar. O quê? O que esteja decidido no título. Ponto. Está claro? Então, veja, de uma forma mais técnica, o inciso 6º repete o parágrafo 1º.
Por quê? Uma forma direta ou indireta. Direta é o pagamento. Indireta são formas alternativas de extinção das obrigações. Novação, compensação, transação. Ou a prescrição. Só que o legislador consolidado, não se atentando para uma boa redação, ele utiliza cumprimento da decisão, cumprimento do acordo, satisfação da obrigação, ou, de alguma outra maneira, obtém a quitação, ou a prescrição da dívida. Esta prescrição e esta prescrição não é a prescrição do direito material. É aquela prescrição que se dá na execução. Esta prescrição é um fenômeno processual. E como fenômeno processual, eu não posso confundi-la com a prescrição da ação, com a prescrição do direito material. Esta prescrição é uma prescrição que se interage com aquilo que nós chamamos de prescrição da execução ou prescrição intercorrente. Ponto. Ficou claro? Essas matérias são matérias comuns à impugnação ao cumprimento da decisão e aos embargos. Está claro? Agora, vamos ler o parágrafo terceiro do 884. Nós já estudamos esse parágrafo, já ou não? Que é o excesso de execução. Que, em linhas gerais, diz: quando o executado quando o valor da execução supera o próprio valor do crédito estampado no título executivo. Excesso de execução. Artigo 743. Vamos ler todas as hipóteses do artigo 743 do CPC. Já localizou aí, Marangoni? Leia para mim. Comece pelo caput. Por favor, jovem. Artigo 743. Excesso de execução. 1. Quando o credor pleiteia a quantia superior à do título. Essa nós já analisamos. Sim ou não? Segunda. Quando recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Este dispositivo tem a ver com as chamadas obrigações de fazer, não fazer, ou de entrega de coisa certa ou de coisa incerta. Me acompanharam? São execuções cujo procedimento é específico. Não é muito comum na Justiça do Trabalho. Não é muito comum. Inciso 3º. Quando se processa de modo diferente do que foi determinado na sentença. Por exemplo, o juiz adota artigos enquanto deveria ter adotado cálculos. Não é muito comum no processo do trabalho. Inciso 4º. Quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exigir o adimplemento da do devedor, conforme artigo 582. Então, veja, a exceptio non adimplet contracto. O credor não pode exigir a obrigação do devedor se ele antes não tenha cumprido com a sua obrigação. Não é muito comum no processo do trabalho. E, por fim, a 5ª. Se o credor não provar que a condição se realizou. Se o credor não provar que a condição se realizou. Muitas circunstâncias, em algumas circunstâncias, nós podemos ter uma sentença que estabelece o direito, diz qual é o direito, mas naturalmente esse direito está sobre uma condição ou resolutiva ou suspensiva. Se essa condição não ocorrer,
não se poderá exigir o próprio direito. Está claro? Todas essas últimas 4 hipóteses são quase que incomuns no processo do trabalho. A hipótese mais comum é o 743, inciso 1º. Está claro? Está claro, pessoal? Vamos agora para o inciso 1º do 475L. O inciso 1º do 475L, do que ele trata? Ele trata da execução em que a sentença que tenha sido dada na fase de conhecimento não tenha observado um dos pressupostos. Qual pressuposto? O da realização da citação. Está claro? Então, veja, se a citação não se fez, aquela sentença não é nem um ato anulável, é um ato inexistente. Ato inexistente está além do nulo. Ato inexistente é o que não existe no mundo jurídico. Está claro? Então, por exemplo, sentença sem dispositivo. Inexistente. Sentença sem fundamentação ou com fundamentação que não observe a essência do inciso 9 do artigo 93. Muitos autores equiparam-na a uma sentença inexistente. Uma sentença dada por quem não é juiz. Uma sentença que não contém a assinatura do magistrado. Ou física ou digital. Está claro? Todas essas circunstâncias são circunstâncias que se equiparam a sentenças inexistentes. E o exemplo mais comum é da citação que não tenha ocorrido, ou se ocorreu, há um vício nela na fase de conhecimento. Está claro? Aliás, posso ser franco, eu nem necessitaria dos embargos. Eu alegaria isso através de uma exceção de pré-executividade. Me acompanharam? A exceção de pré-executividade é uma modalidade reconhecida a princípio pela doutrina e hoje pela jurisprudência trabalhista, de que o executado poderá requerer a nulidade total ou parcial da execução por haver violação aos chamadas matérias de ordem pública. E o que nós chamamos de matérias de ordem pública? São os pressupostos processuais de existência, pressupostos processuais de validade e as chamadas condições da ação. Todas estas matérias são aquelas matérias que nós chamamos de ordem pública e que, por estarem presentes, podem levar à nulificação ou de toda a execução ou de uma parte da execução, e que o executado poderia arguir independentemente de esperar o momento oportuno, que seria a garantia do juízo. Por isso que a lei lhe chama pré-executividade. Não é pré-execução, mas é pré-garantia do juízo. Por isso que se costuma dizer assim, o momento máximo é até a garantia do juízo para entrar com exceção. Ultrapassado esse momento, ou no prazo da garantia do juízo, eu tenho que entrar com embargos do executado. Está claro? Agora eu faria a seguinte pergunta para vocês. Me acompanhem. Vamos imaginar que a Júnia tenha entrado com embargos. Você já ganhou o livro, Júnia, não fique triste. A Júnia já entrou com os embargos. Só que os embargos são intempestivos. E a matéria é de ordem pública. E ela também falhou, perdeu o prazo do agravo.
Será que ela poderia discutir essa matéria através de uma exceção de pré-executividade? Interrogação. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Estão me acompanhando, pessoal? Posso ser franco? A princípio eu diria, ela quer demais. Mas, dependendo da matéria, eu diria que sim. Principalmente se foram aquelas hipóteses ligadas a uma sentença inexistente. Me acompanharam? Me acompanharam? Eu já anulei execução minha de ofício. Francisco, você fez essa besteira? Fez, o outro lado falou, fez sim, Francisco. Então o lado bom falou assim, Francisco, mostre humildade, anule toda a besteira que você fez. Eu levava para casa triste, o outro lado do Francisco. Mas chegava em casa, o lado bom do Francisco dizia assim, vamos fazer essa fundamentação, só que o lado mal dizia assim, não pega pesado no lado do Francisco. Aí o Tico e o Teco se acertavam e faziam uma decisão anulando. Dizia assim, por excesso de trabalho, pelo equívoco, anulo todo o processado. Devia dizer assim, por falta de cuidado, mas eu não vou pegar pesado contra o Francisco, pega leve. Todo mundo erra. O que a gente não pode persistir é no erro. Aí já é burrice, mas nem mais ignorância, tá? Ficou claro isso para vocês? Vamos agora para o inciso 2 do 475L. Inciso 2 do 475L. Inexigibilidade do título. Inexigibilidade do título. Falei certo? Repita. Inexigibilidade do título. O que é inexigibilidade do título? O que é dizer o título não é exigível? Fica melhor, não é? Eu não enrolo a minha língua, não é? Fica melhor. Então, senhores, estamos falando do 475L, quando o título não é exigível. Vale dizer, leia para mim o 586 do CPC. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, veja, eu preciso ter a certeza, a exigibilidade e a liquidez. Está claro? Certo. É título. Por que é título? Porque a lei assim o diz, ou porque foi produzido no curso do processo. Por que liquidez? Porque estabelece o valor do crédito ou individualiza o bem. E por que exigibilidade? Porque não se sujeita a termo ou condição. Está claro? Está claro? Toda a execução com base em título judicial ou extrajudicial para obter uma quantia certa ou para se objetivar uma execução por quantia certa, eu preciso da quantificação. Porque se não houver a quantificação, eu não tenho um dos elementos para o prosseguimento da execução. Por isso que nós falamos tanto, não é, Júnior, da sentença de liquidação. Está claro? Um exemplo de título não exigível igual a? Título não exigível é igual a? Vamos ver se ele entrou. Capte. Título não exigível é igual a inexigibilidade. Falei bonitinho agora? Porque eu fiquei firme. Vamos repetir comigo? Inexigibilidade. Você. Inexigibilidade. Júnior. Inexigibilidade. Ixi, você. Inexigibilidade. Fernanda. Eu não. Olha o dano moral. Só estou brincando só para vocês irem tranquilos para as varas onde vocês vão trabalhar. Tá certo? Mas prosseguindo.
o parágrafo 1º de um artigo que é importante, que é o parágrafo 1º do artigo 475-L. Leia para mim, jovem. Parágrafo 1º do 475-L. Parágrafo 1º do 475-L. Parágrafo 1º do 475-L. Eu leio, vamos lá. Então vamos. Então por que você faz eu gastar minha voz de locutor? Ainda vou dar aula. Ah, não, hoje é a nossa festinha do Gabi, né? Ah, é. Parágrafo 1º do disposto do inciso 2 do caput desse artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. Do que nós estamos falando? A sentença teve uma norma. Esta norma é um dispositivo de lei. A norma jurídica, que é um dispositivo de lei, é o fundamento jurídico da causa de pedir, ao lado do aspecto fático. Houve a instrução do processo, houve a sentença, o direito lhe foi dado, porque existia a norma jurídica hipotética, abstrata, que é o direito objetivo. Foi dada a oportunidade para o recurso. A parte usou de todos os recursos. Ponto. Chega num determinado momento que transita em julgado. Só que, numa ação, ou naquelas ações constitucionais de controle concentrado, esta lei vem a ser declarada inconstitucional. Para o legislador, isto seria uma hipótese de coisa julgada inconstitucional. Para outros, de relativização da coisa julgada. E dentre esses fundamentos, poder-se-ia pensar no quê? Em que nem haveria necessidade de um embargo. Bastaria uma exceção de pré-executividade. Porque a lei é clara, deixa de ser exigível. Estou falando da literalidade da lei. Não estou querendo dizer que a lei está correta. Isto está no parágrafo 5º do artigo 884. E isto está no parágrafo 1º do 741 do CPC. Muitos autores criticam este dispositivo. Criticam-no por entender que ele fere um dos primados do artigo 5º da Constituição Federal, que são as chamadas cláusulas pétreas, que é o respeito à coisa julgada. Está claro? Eu, particularmente, não tenho uma posição bem definida a este respeito. Contudo, dependendo da matéria que se discuta e da posição futura do STF, poder-se-ia pensar numa inconstitucionalidade, sim. Mas, eu entendo que a parte também poderia ter reconhecido ou ter pleiteado-a de forma incidental ao longo do processo, num controle difuso, porque ele se faz através da ação ou da exceção. Ficou claro? Inciso 3º, ou inciso 4º agora? Inciso 3º do 475-L. Qual é? Penhora incorreta ou avaliação errônea. Penhora incorreta. Penhora incorreta. Duas hipóteses que eu posso incluir nesta expressão. Questões relacionadas com a impenhorabilidade do bem de família ou excesso de penhora. O que seria excesso de penhora? É quando o valor dos bens supera em muito o valor da execução. Desculpa. Quando o valor dos bens supera em muito o valor da execução.
Não estou falando de excesso de execução, estou falando de excesso de penhora. E a outra parte é a avaliação errônea. A avaliação errônea, há muitos anos, no processo do trabalho, é feito pelos nossos oficiais. Enquanto que, nos últimos anos, ela passou a ser feita também no processo civil pelos oficiais de justiça. Nesta segunda hipótese, cabe ao devedor demonstrar documentalmente ou requerer uma prova no sentido de que o valor da avaliação está muito aquém do valor efetivo daqueles bens. Está claro? Ou ele junta um laudo, ou ele junta recorte de jornal, ou ele junta informações do metro quadrado naquela região. Vale dizer, caberá ao executado provar isto. Está certo? Pois não? Nesse caso de inexigibilidade do título, parágrafo 1º, eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos embargos e achei artigos que falavam assim que para aplicar esse parágrafo 1º, só se o STF tivesse manifestado em controle concentrado. Por meio de ADI, só nessas hipóteses. Mas geralmente eu falei pelo poder, pelas ações constitucionais de controle concentrado. Sim. O parágrafo 1º do 475L e o parágrafo 5º do 884, que tratam das mesmas matérias, estas matérias só serão possíveis se a inconstitucionalidade tiver sido declarada em ação concentrada, ou ação direta, de constitucionalidade. Quais são os nomes mesmos? ADIM, ação direta de constitucionalidade. Ação declaratória. Ação de descumprimento de preceito fundamental. O que mais? De inconstitucionalidade por omissão. Os concurseiros têm tudo na ponta da língua, né? Boa. Quero fundamento legal, quem são os legitimados e o fundamento, e qual é a lei. Tá certo, pessoal? Ponto. Vamos para o inciso 4º do 475L. Inciso 4. Ilegitimidade de parte. Viram? Ilegitimidade. Nós já estudamos tudo relacionado com a ilegitimidade. Inciso 5º. Excesso de execução. Excesso de execução. Nós já também estudamos tudo. Ponto. Está claro? Prosseguindo agora, que é uma matéria interessante. Como é que é operacionalizada a peça dos embargos? Ela deve conter todos os requisitos do artigo 282 do CPC, combinado com o artigo 840 da CLT. Deve ter o endereçamento, deve ter qualificação das partes, deve ter causa de pedir e o pedido, deve ter o requerimento de provas e deve ter o requerimento da citação do exequente. Todos esses elementos são elementos presentes no 282. Está claro? Um detalhe interessante. Será que seria necessário o valor da causa? Eu vou ser sincero, eu colocaria sim o valor da causa. Só que eu já pré-questionaria que o valor é pré-determinado para fins de custas. E eu invocaria a inteligência do artigo 789-A da CLT e os seus incisos. Pega o 789-A, que trata das custas na execução trabalhista. Qual é o valor dos embargos? 44 e 26. É isso? É isso? Qual foi a lei que criou esse artigo? É a Lei 10.537 de 2002. Lembram dessa lei? Lembram dessa lei? Você estava no gabinete do Paulo Câmara, isso eu lembro.
Lembram da lei? Esta lei foi uma lei importante, porque ela atualizou o texto da CLT para as custas. Foi. Nós não tivemos grandes leis que alteraram a CLT. Nós tivemos a 10.035, a 10.537, a lei da CCP, a lei do procedimento sumarício e algumas outras leis do INSS. Tirando essas, nós tivemos algumas pequenas coisinhas na CLT. Uma que falou do mandado, lá do 791, a outra que falou do parágrafo 6º do 879. Tirando essas, nós não tivemos grandes alterações em termos de processo do trabalho para valer. O que nós tivemos foram algumas alterações da jurisprudência. Está claro? Então, veja, o valor da causa eu sempre recomendo que se coloque, mas se pré-questione por que se está colocando este valor, porque é um valor pré-determinado na lei. E quem paga as custas sempre será o executado. Ponto. Suspende a execução? Sim, os embargos suspendem a execução. Prazo para contestar os embargos: 5 dias. 5 dias. Da decisão que julga os embargos, o que cabe? Agravo de petição. Prazo para o agravo de petição: 8 dias. Prazo para contra-razões: 8 dias. Ponto. Vejam, nesta linha de visão, o que nós temos? Nós temos a potencialidade do quê? De se exigir que, no agravo de petição, pelo parágrafo 1º do artigo 897, que a parte faça a delimitação das matérias e que indique o valor incontroverso. Porque, senão, o juízo da execução poderá denegar seguimento ao agravo de petição. E se ele denegar seguimento ao agravo de petição, caberá o agravo de instrumento. Prazo: 8 dias. Contra-razões: 8 dias. Está claro? Agora, um detalhe importante. Será que pode ser ouvida testemunhas nos embargos? Sim ou não? Claro, dependendo da matéria. Eu posso ter tido uma transação, mas eu não tenho o documento. Isso é possível? Claro que é. Me leia o parágrafo 2º do 884. Parágrafo 2º do 884. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Aí, onde se lê defesa, não se leve ao pé da letra como sendo a resposta do exequente. Não é? Leia-se. Se houver a necessidade de provas e elas tenham sido requeridas pelas partes. Mas, às vezes, o juiz pode determiná-las de ofício. Artigo 130 do CPC, combinado com o artigo 765 da CLT. Está claro? O juiz pode determiná-las de ofício. Está certo? Uma outra coisa que me chama a atenção. Quando eu discuto os cálculos, ou uma das matérias são os cálculos, eu tenho que apresentar a memória dos cálculos. Esta memória ela é importante. Só que se nós pegarmos o artigo 884, esta literalidade não está no artigo 884. Ela vai estar imanente ao processo do trabalho.
Por que ela vai estar imanente? Porque o parágrafo 1º do 897, que trata do agravo de petição, exige o quê? Exige indicação do valor incontroverso. E indicar o valor incontroverso não é colocar assim, R$1.000. De onde você tirou os 1.000? O valor incontroverso é 1.000, porque a passagem aritmética é essa. Porque senão, eu posso alegar qualquer coisa. Me acompanharam? A parte, quando indica o valor incontroverso, ela tem que fazer as passagens aritméticas para dizer R$1.000 é por isso, por isso, por isso. O valor está aqui, o cálculo está aqui. Se é necessário no agravo, e eu discuto isso nos embargos, com muita razão será nos embargos. Por quê? Porque a matéria do agravo depende da matéria que eu discuti aqui nos embargos. Está claro? Então me abra, meu locutor oficial para assuntos de execução. Me abra, por favor, no artigo 475L, parágrafo 2º. Leia para mim, por favor. Quando executado, alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. Viram? Então, eu posso aplicar a inteligência deste dispositivo à CLT. Porque a CLT, ao menos nos embargos, ela é omissa. Não está literalmente posta no 884. Tá certo? Agora, fechando esse parênteses dos embargos e abrindo um tema. Sucessão. Ontem eu falei a vocês da sucessão causa-mortes. Está claro? Agora, eu vou falar a vocês da sucessão de empresa. Está claro? Em primeiro lugar, a sucessão, nada mais, nada menos, implica numa transferência de titularidade ou numa alteração na estrutura empresarial. Isto é sucessão. É uma alteração da titularidade acionária ou das cotas ou uma alteração na estrutura empresarial. Então, em primeiro lugar, quando eu estou diante da alteração societária em termos de cotas ou ações, sai um sócio, entra outro sócio. Sai um acionista e entra outro acionista. Está claro? São aquelas alterações que há nos contratos sociais, nos estatutos das empresas. Isso é comum. Agora, a segunda hipótese envolve uma dinâmica maior. E nesta estrutura, ou nesta alteração da estrutura empresarial, eu tenho três palavras. Eu tenho a cisão, eu tenho a fusão e eu tenho a incorporação. E estas três modalidades alteram a estrutura empresarial. E alterar a estrutura empresarial podem levar à alteração da legitimação na execução, como pode levar na primeira hipótese. Me acompanharam? Me acompanharam? Então, veja, o que é fusão? Duas ou mais empresas se transformam em uma única empresa. Opondo-se à ideia de fusão, eu tenho a cisão. É igualzinho casamento. O padre não fala que vocês se transformam em um só? Aí na cisão se transforma em duas pessoas rancorosas, uma querendo morder a outra, os meus bens são meus, os que eram meus continuam meus, e os que eram delas passam a ser meus. Não é assim? É ou não é, pessoal?
É ou não é, Marangoni? Acho que sim, não cheguei nessa fase. É ou não é? Já passou por essa fase? Não, mas é experiência de amigo. Então, eu já passei. Por isso eu falei, então fica tudo para você e pronto. Eu fico com a minha paz. Mas veja, isso é uma questão interessante. Então veja, na cisão, uma empresa se transforma em duas ou mais empresas. E por fim, uma figura intermediária, a incorporação. A incorporação é quando uma empresa absorve outras empresas. Está claro? A sucessão gera o quê? Uma responsabilidade para o sucessor de uma legitimação passiva, ordinária, superveniente. Está claro? Legitimação passiva, ordinária, superveniente. Por que superveniente? Porque ela vem no curso da execução, obviamente, após a formação do título. Tá legal? Um detalhe importante. Artigo 1003 do Código Civil. Abra-o para que a minha reflexão se faça sobre este dispositivo legal. Você, pelo Código de Consumidor, você pode consumidor sou eu. Tem um segundo. Ele está tirando sarro de mim. Não pode dar certo, não. Isso pode dar hora do subordinado em relação ao CR. Vocês já foram assediados? Depende, olha. Ou foi ou não foi, não tem meu. Né? Moral. Eu peço desculpa de qualquer brincadeira minha. Fernanda, desculpa, Fernanda. Cadê o Nilson? Amanhã eu vou ter que pedir desculpa. Renato, desculpa, Renato. Estou fazendo, como é que chama? A reparação natural do dano. É aquela velha história, você morde e depois assopra. Está errado. Mas você não ficou ofendido. Então veja. O seu call center já localizou? Então, pois não. Falei que ele tem uma voz do... Deixa eu só parar. Os dois. Artigo 1003. A cessão total ou parcial de cota sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo 1. Até 2 anos depois da averbada modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Então veja, o cedente é quem sai, o cessionário é quem é. Cessionário sucessor, cedente sucedido. Está claro? Então veja, eu preciso ter um documento, não preciso? Este documento é necessário e, além de ser necessário, ele deve ser inscrito no registro competente, seja uma sociedade simples ou uma sociedade empresária. Bom, preciso fazer o registro. Feito o registro, inicia-se um prazo de 2 anos, prazo em que, nesses 2 anos, o sucedido responde solidariamente com o sucessor. Bom, este prazo é um prazo decadencial. E por que ele é decadencial? Porque é um prazo que eu tenho para entrar em juízo, para exercitar o meu direito de exigir dele a qualidade de devedor solidário. Não é um prazo prescricional, porque este artigo não pressupõe alguém violando o meu patrimônio. Este artigo me dá uma garantia de exigir a responsabilidade solidária. Estão me acompanhando? Então veja,
Este prazo tem sido muito utilizado em embargos do executado ou embargos de terceiro para dizer que o sócio ou o ex-sócio não mais pode ser responsabilizado. Por quê? Porque quando houve a desconsideração da personalidade jurídica, já havia transcorrido mais de 2 anos. Me acompanharam? Me acompanharam? Aí surge a primeira pergunta. Qual é a natureza deste artigo? Indubitavelmente, ele se entrelaça com a sucessão. Logo, eu só poderia aplicar este artigo se eu estivesse diante do fenômeno sucessão. Está claro? Em segundo lugar, o que comprova a minha primeira argumentação é que a responsabilidade ela é solidária e ela não é subsidiária. Em terceiro lugar, eu não necessito de nenhuma discussão de culpa ou não do sucessor ou do sucedido. Logo, este prazo ele se relaciona só com a sucessão. Logo, ele não se relacionaria com a desconsideração da personalidade jurídica, que em tese requisitos são distintos dos requisitos da sucessão. Me acompanharam? Me acompanharam? Quem faz advocacia de exequente, obviamente de reclamante, deve argumentar nesse sentido. Veja, eu não estou nem preocupado se esse artigo é coerente ou não com o direito do trabalho. Estão me acompanhando? Eu estou dentro do campo da teoria geral das obrigações. Por isso que, numa interpretação sistemática, eu posso afirmar que este artigo não pode ser aplicado quando se discute a responsabilidade do sócio pela desconsideração da personalidade. Bom, em segundo lugar, e agora numa visão de que, em algumas circunstâncias especialistas, eu posso invocar esse artigo como fundamento para excluir o sócio numa desconsideração. Isso naquela circunstância que a ação já tem vários anos. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Tem processo que tem 15 anos. Tem processo, às vezes chega processo no nosso gabinete e agrava a petição. O processo tem 15 anos. O reclamante já tentou de tudo. Aí descobre o Zezinho, que foi sócio há 14 anos atrás. Vem e fala, olha, aquele Zezinho ficou rico com o crédito reclamante. E o juiz caneca. O juiz está ansioso por ver o crédito reclamante satisfeito. Desconsidera a personalidade jurídica. É justo, pessoal? Nesse caso, é justo? Estou perguntando para vocês, é justo? Claro que não. É uma questão de segurança. Então, veja, em algumas circunstâncias especialíssimas, diante da desconsideração, eu aplicaria como um dos fundamentos, dentre outros, é claro, eu vou ter que procurar outro, o artigo 1030 do Código. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Amanhã você vem, eu explico o que você está me faltando. Estou devendo alguma pergunta para alguém? Sim ou não, pessoal? Não. Tá? Amanhã haverá um sorteio de um livro. Eu estava fazendo uma reforma lá na biblioteca, achei 2 exemplares raros. O meu primeiro livro, que é uma porcaria, vou sorteá-lo amanhã. Tá bom? Amanhã eu vou sortear, não é novo, mas é do direito material da 5ª edição. Tá claro?
de uma edição de 2009. Nós vamos fazer sorteio. Então vem. Quem vai participar do sorteio são só as meninas moças. Tá bom? Um abraço para vocês, que eu tenho sessão, pessoal.